viajando, esperando a aula começar, assim, o cara dá bom dia direto no áudio, tomou um cagaço, né? Então, por isso que eu dou do primeiro bom dia no chat, para não dar cagaço em ninguém. Aí depois eu abro o microfone. E aí, Dado, muito bom dia. Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com os senhores e com as senhoras, né? Espero que o final de semana tenha sido bom. E esse friozinho em Porto Alegre rolando agora, né? Hoje foi tão difícil sair da cama, pessoal. Tipo, o despertador tocou, eu fiquei, tipo, deitado, acho que ainda uns 15 ou 20 minutos ainda na cama, mexendo no celular, vendo as notícias do dia. Tava frio hoje pra levantar. Tá frio ainda, né? E a notícia do dia hoje é que a Sarah Winter foi presa. Não sei se vocês conhecem essa mina aí. Ela estava comandando um dos acampamentos lá, né, em Brasília, né, e tal. Loucura. Só tô abrindo aqui a aula no meu celular também para eu poder acompanhar junto, tá? Vamos lá, então. Bom, pessoal, seguinte. Hoje a gente vai dar continuidade com o nosso cronograma, né, com a nossa matéria. Lembrando que na semana passada eu trabalhei com vocês, foi a questão que envolvia, pessoal, a estrutura interna da Terra, né? Os agentes internos de formação do relevo, e hoje a gente vai continuar trabalhando eles, certo? Então, hoje o nosso foco principal é trabalhar os limites de placas tectônicas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar já a trabalhar os limites de placas. E aí, pessoal, é importante a gente ter noção de que a URGS, pensando em URGS, tá? Pensando em URGS, pessoal, é importante a gente se ligar nessa matéria de hoje, tá? A URGS, ela é muito fã de cobrar placas tectônicas de vocês, tá? Então, inclusive, no final eu coloquei várias questões que eu pretendo fazê-las com vocês, né? Para a gente, enfim, conseguir afirmar os nossos conhecimentos, tá? Então, sempre lembrando, pessoal, qualquer dúvida, qualquer colocação, tu pode tanto ligar o áudio quanto escrever aí no chat que a gente tenta resolver as questões, tá? Então, vamos dar início à aula de limites de placas tectônicas. Bom, para a gente entender os limites de placas, pessoal, é importante a gente lembrar que existe, né, uma ação dentro da estrutura interna da Terra que é responsável por fazer com que as placas tectônicas se movimentem, né? Se lembra que a gente falou na semana passada que teve a teoria do Alfred Wegener, a teoria da deriva continental, aquela que ele achava que os continentes estavam se mexendo, mas ele não conseguia explicar o motivo para os continentes estarem se mexendo, né? Então, aquela ideia da Pangeia, lá na era mesozoica, fragmentação da Pangeia toda antecede os conhecimentos das placas tectônicas, certo? Então, a teoria da deriva continental ela é o embrião da teoria de geral de placas tectônicas, e aí a teoria de placas tectônicas que a gente vai estudar agora, ela é baseada, então, na teoria da deriva continental. É importante destacar que, hoje em dia, nós suspeitamos o motivo dos movimentos das placas tectônicas, né? Eu digo suspeitamos, pessoal, porque é tudo através de teoria, de indução, né? Um método científico. Ninguém foi lá e olhou com os próprios olhos para dizer, ó, é assim que está acontecendo, né? A gente acredita hoje que o que faz as placas tectônicas se movimentarem são as correntes de convecção que estão dentro do manto terrestre. Te lembra? Núcleo da Terra super quente esquenta o manto, e aí o manto vai ascender, chegou próximo à crosta, o manto vai esfriar e ele vai descer. E aí o manto fica fazendo isso o tempo inteiro, né, pessoal? Subindo e descendo, magma, na verdade, né? Fica subindo e descendo. Isso são as correntes convectivas que são responsáveis pelas deformações da crosta terrestre, né? Pelo movimento das placas tectônicas. Então, tudo tem a ver com a estrutura interna da Terra. É o núcleo que aquece o magma que está no manto e o magma que se movimenta e acaba deformando a crosta, fazendo com que nós tenhamos os limites de placas, né? E a gente viu na finaleira da semana passada que existem dois movimentos de placas tectônicas.
O movimento horizontal, que a gente chama de orogênese, e esse movimento causa um dobramento, né? E o movimento vertical, que a gente chama de epirogênese, que isso causa uma falha. Então, isso tudo a gente viu no final da aula passada, só estou dando uma relembradinha com vocês para a gente poder falar dos limites de placas, tá? Então, é sempre bom lembrar, pessoal, que os agentes internos têm a ver com esses três fenômenos aqui descritos para vocês. Tem a ver com vulcanismo, com tectonismo e os sismos, né? Então, pessoal, separei duas imagens para vocês aí. Uma para representar o vulcanismo e outra para apresentar o tectonismo barra sismos, né? Estou me servindo mais um mate aqui para me aquecer. Então, ó, pessoal, separei essa imagem da direita aqui, ó. Deixa eu pegar um negocinho para ficar mais visível aqui. Ó, então é mais ou menos assim que funciona quando acontece um vulcanismo, certo, pessoal? O vulcanismo... Desculpa. O vulcanismo, pessoal, vai acontecer quando nós tivermos, tá? É importante destacar. O vulcanismo acontece quando a gente tem a ascensão do magma, né? Quando o magma sai de dentro da crosta, é isso aqui que ele está fazendo, ó. Quando o magma sai, isso a gente caracteriza como vulcanismo. Então aqui a gente tem a estrutura de um vulcão, né? Que é composto de várias chaminés, e aí o magma está dentro desse cone do vulcão. Quando ele é expelido, ele vira lava, né? A gente chama isso de lava. E é importante destacar que quando rola uma erupção vulcânica, há muita emissão de gases para a atmosfera, né? O enxofre é um deles, o dióxido de carbono é outro deles, e também cinzas, né? Pequenas pedrinhas, né? Pequenas rochas, porque o magma logo que encontra a atmosfera já se resfria e vira uma rocha magmática. Então isso a gente chama de material piroclástico, tá? Quando tem o vulcanismo acontecendo, as pedrinhas, os gases, as cinzas, tudo isso é material piroclástico, né, gerado por uma erupção vulcânica, certo? Então, inclusive, né, um dos episódios de vulcanismos mais famosos da história da Terra não sei se vocês já ouviram falar, que foi quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção, e aí ele acabou meio que literalmente acabando, né, com a cidade de Pompeia. E aí tem várias imagens, né, vários registros da silhueta de pessoas que estavam, enfim, tentando escapar desse vulcanismo, e elas ficaram meio petrificadas, assim, que nem lá no Harry Potter, porque a cinza ela estava tão quente, né, que quando ela começou a assentar, quando a cinza começou a descer, ela acabou matando as pessoas queimadas, né? Então, se tu não viu essas imagens, tu quiser colocar lá no Google depois, né, vulcanismo, Vesúvio, Pompeia, tu vai ver esses acontecimentos, né? Então, essas cinzas podem gerar isso daí. Então, tá, vulcanismo nada mais do que o extravasamento de magma, né? E o tectonismo e os sismos, né, pessoal, é aquilo que a gente chama de terremoto. Se eu não me engano, a gente até falou na semana passada, né, a diferença de hipocentro para epicentro. Hipocentro é aonde se origina, né, o tremor de terra, esse alívio de tensão entre placas tectônicas. Isso vai gerar uma onda sísmica, né? E aí o primeiro lugar que é sentido na crosta terrestre, ou lugar mais intenso também, é o que nós chamamos de epicentro. Então, hipo em profundidade, epi em superfície, certo? Hipocentro e epicentro. Quanto mais mais superficial, ou seja, mais próximo à superfície, o hipocentro for, mais destruição, mais intenso vai ser esse terremoto, certo? E aqui, pessoal, separei essa imagem para vocês para mostrar que existem aquelas duas escalas para medir um sismo, para medir, né, um tremor de terra. Tem a escala de Richter e a escala de Mercalli, né? Cada um deles tem uma análise diferente, né? Vou pegar aqui para vocês. Opa. Aqui. Ó, a escala de Richter, pessoal, ela mede a magnitude, a energia liberada por um terremoto,
tá? Então, é a energia liberada por um terremoto. Enquanto a escala de Mercalli, que é outra escala que fala sobre os terremotos, né, pessoal? Ela mede a intensidade, a destruição, a percepção do ser humano em relação ao terremoto. Então, isso mede, né, a destruição. Certo? Então, ó, pessoal, a escala de Richter varia de 0 a 10, né? E a escala de Mercalli varia de 1 a 12, certo? Então, só para diferenciar uma da outra. Então, só para a gente ver, ó, pessoal, os terremotos abaixo de 3, 4 graus na escala Richter, eles são mais frequentes, né? Acontecem bastante ao longo de um ano. E eles são sentidos por poucas pessoas, né? Geralmente são os sismógrafos, né? Aqueles aparelhos que medem o movimento, né? da litosfera. Então, só para diferenciar essas duas escalas de medição de um terremoto, certo, pessoal? Importante destacar, né? Não sei se eu cheguei a falar com vocês. Quando o epicentro, deixa eu até voltar na imagem aqui. Opa. Quando, ó, o epicentro, pessoal, é na Terra, a gente chama de terremoto, né? Na superfície da crosta continental. Agora, quando esse terremoto acontece no fundo do mar, a gente chama ele de maremoto ou tsunami, né? O terremoto, esse tremor de terra, ele vai acontecer no fundo do mar e ele pode gerar uma onda tão grande que vai acabar invadindo a costa, né, dos lugares que estão próximos a esses espaços, tá? Inclusive, se não me engano, ontem, pessoal, rolou um terremoto lá próximo ao litoral do Japão, né? Felizmente não gerou um tsunami, até onde eu sei, pelo menos eu não li notícias sobre isso hoje ainda, né? Mas é muito comum acontecer esse tipo de evento lá na Ásia, principalmente naquelas ilhas. Até esses tempos rolou um filme, acho que foi a Sessão da Tarde, alguma coisa assim, que falava sobre a tsunami em um dos lugares, né, fora lá naquelas ilhas lá no Sudeste Asiático. Bom, agora a gente vai falar dos limites de placas tectônicas, tá, pessoal? Como eu disse, é algo que a URGS gosta bastante. Só antes aqui, ó, os terremotos que já aconteceram no Brasil. 2 merecem destaque, pessoal. Um foi aqui em Mato Grosso, na Serra do Tombador, que chegou a 6,5 graus na escala Richter, né, um dos mais intensos. Felizmente, ninguém morreu, né, não aconteceu próximo a um centro urbano, tá? E outro que merece destaque foi um que aconteceu aqui, ó, próximo ao Espírito Santo. Na verdade, ele aconteceu no mar, né? Mas foi sentido principalmente aqui no Espírito Santo. 6,4, 6,3 na escala Richter. Não causou tanta destruição também, né? Então, esses foram os 2 principais terremotos, tanto em Mato Grosso quanto no Espírito Santo, quando a gente pensa no Brasil, os 2 principais terremotos. E aqui eu coloquei um link para depois, se vocês quiserem acessar, né, que mostra os principais terremotos que aconteceram aqui no Brasil. Beleza. Bom, por que eu falei de terremoto e por que eu falei de vulcanismo? Tanto o terremoto quanto o vulcanismo, pessoal, vão ser causados pelo movimento das placas tectônicas, tá? Pela interação das placas tectônicas, nós teremos a sismicidade acontecendo. Então, os limites de placas, ou seja, os encontros entre as placas ou as divergências entre as placas tectônicas são responsáveis pelos terremotos, tá? Então, os limites de placas são as áreas onde nós teremos mais intensidade e frequência de terremotos e de vulcanismo. Então, o Brasil, por exemplo, se a gente for olhar, ó, ele é um país que está no meio de uma placa tectônica. Não é muito comum aqui para nós acontecer terremoto
e vulcanismo. Não é comum, tá? Mas acontece. Inclusive, acontece terremoto no Brasil todos os dias, só que nem todos eles são sentidos por nós, tá? Então, o Brasil tem um território estável, tectonicamente falando, certo? Enquanto, pessoal, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o litoral oeste da América. Essa região está bem próxima ao limite de placas, né? É importante. Essas linhas vermelhas destacam para vocês os limites das placas, tá? Então, nós temos aqui a interação entre elas. Então, aqui, um limite de placa onde está meu mouse em cima, aqui acontece bastante terremoto. Bem como no oeste dos Estados Unidos, em toda a região leste aqui da Oceania e da Ásia. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um deles, tá, pessoal? Importante. O nome das placas tectônicas. A URGS, ela já cobrou esse conhecimento de vocês, tá? Mas não se preocupem que não é muito difícil. Se tu te lembra do nome dos continentes, fica muito fácil de tu acertar o nome das placas tectônicas, tá? Olha só. Por exemplo, placa sul-americana no continente sul-americano, né? Placa norte-americana, efetivamente, no continente norte-americano. Ó, placa euroasiana, que também pode ser chamada de euroasiática, tá? Pega a Europa e a Ásia. De boas assim, né? A placa do Pacífico, que pega o Oceano Pacífico. Importante destacar essa plaquinha aqui, ó, que está perto da América, que é a placa de Nazca. A placa de Nazca, pessoal, ela interage com a placa sul-americana e é importante para a gente entender as dinâmicas que acontecem na Cordilheira dos Andes, tá? Então, a placa de Nazca é uma placa de menor tamanho que está no Oceano Pacífico. Tem a placa de Cocos, a placa do Caribe, né? A placa africana no continente africano, a placa indo-australiana, ó, Índia aqui e Austrália aqui, indo-australiana. Placa das Filipinas, aqui fica o Mar das Filipinas, né? Então, os nomes são bem de boas de saber, tá, pessoal? O mais importante é que vocês saibam as placas tectônicas de maior tamanho. Essas são as principais para a gente saber. As pequenininhas vocês não precisam preocupar tanto em saber, certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar dos limites das placas, mas para a gente poder falar dos limites das placas, vamos falar aqui dos dois tipos de placas que nós podemos ter, certo? Só antes eu só quero corrigir um erro aqui do meu slide, que eu esqueci de trocar antes de começar a aula. Não é magnésio, é manganês. Espera aí, só estou corrigindo aqui. Manganês. Opa. Então, pessoal, nós temos dois tipos de placas tectônicas, tá? Na verdade, a gente pode ter considerado até três, sendo uma continental, a outra oceânica, e também tem as mistas, mas o que mais importa para nós é saber oceânica e continental. Pessoal, quando uma placa oceânica e uma placa continental se encontram, se colidem, elas vão ter uma interação entre elas, tá? Então agora a gente vai ver isso, certo? Então vamos começar pela placa oceânica. Pessoal, ó, a placa ou a crosta oceânica está representada aqui na imagem da direita para vocês. Ela é a crosta, a parte da crosta, o tipo de placa menos espessa, mais fininha possível. Ela é bem fininha, tá? Ela tem uma espessura que varia de 5 a 10 quilômetros, mais ou menos aí. Enquanto a placa continental, ela pode ter espessuras que variam de 25 a 70, 50 quilômetros, tá? Bom, a placa oceânica ela é basicamente composta de silício e manganês e a placa continental de silício e alumínio. Então, a placa oceânica ela é mais densa do que a placa continental. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Por quê? Quando essas duas placas se colidirem, quando essas duas placas se relacionarem, ó, vou desenhar aqui para vocês. Em azul, placa oceânica, tá? E em verde, placa continental. Olha só, pessoal. Quando as duas placas tectônicas colidem,
né, sendo a azul a oceânica e a verde a continental, vai acontecer um chamado fenômeno da subducção. Esse é um termo importante, anota aí. Subducção. É quando uma placa ela vai acabar indo para baixo da outra placa. Então, ó, essa placa azul, a placa oceânica, por ela ter mais densidade, quando ela se encontra com uma placa continental, ela sofre o fenômeno da subducção, tá? Imagina que logo abaixo aqui, ó, vai estar o magma em vermelho. Então, essa placa azul, a placa oceânica, por ser mais densa, quando ela encontrar uma placa continental, ela vai voltar para o magma, né? Ela vai ser inserida dentro... Opa, troquei o tamanho do negócio. Ela vai ser inserida dentro do magma. Aqui está acontecendo a subducção, tá? Enquanto a placa continental, ela se dobra por ela ter menos densidade. Então, uma sofre subducção e a outra placa se dobra, tá? Importante destacar isso daí. Então, ó, a placa continental... Opa, deixa eu trocar a cor. Então, aqui, ó, a placa oceânica é quem sofre a subducção e a placa continental é que vai se dobrar, tá? Então, imagina que essas duas placas aqui estão colidindo, ó. A placa continental está dobrada e a placa oceânica... Podia ter desenhado ali em cima direto, né? E a placa oceânica está sofrendo a chamada subducção, voltando para dentro do magma, tá? Então, é isso que está acontecendo com elas. Então, é importante a gente saber os tipos de placas, pessoal, para entender como é que elas vão interagir, principalmente na hora da colisão das placas tectônicas. Bom, agora, de fato, vamos entrar dentro da lógica aqui dos limites de placas, tá? Ó, importante, pessoal. Nós temos, tá? Basicamente, três tipos de limites de placas tectônicas. Três tipos de colisão, três tipos, ou a colisão, ou a separação, ou a transcorrência de placas tectônicas. Aqui eu coloquei para vocês um resumão, tá? De como é que nós encontramos esses limites de placas e quais são as consequências deles, certo? Então, limites de placas são zonas tectonicamente instáveis, ou seja, tem muita presença de terremotos e de vulcanismo, tá? E aí, pessoal, nós temos esses três limites. O limite chamado de limite convergente, ou também chamado de destrutivo, é a colisão de placas, tá? O limite divergente, ou também chamado de construtivo... Peraí, deixa eu repetir, não sei se eu falei construtivo na outra, mas limite convergente, destrutivo. Limite divergente, construtivo, tá? E o limite transcorrente, que transforma as placas tectônicas. Ó, olha só, pessoal. Limite convergente, uma placa tectônica está sendo destruída. Ó, ela está voltando para dentro do magma. Aquela placa que sofre a subducção, ela está sendo destruída. Por isso, limite destrutivo. Já quando o limite é divergente, a gente está construindo uma placa tectônica, tá? Porque está se abrindo um espaço, está saindo o magma e o magma está ajudando a formar a placa tectônica, a crosta terrestre, tá bom? Então, está construindo o relevo, está construindo o subsolo. E aí, agora a gente vai ver o que acontece em cada limite desses. Certo, pessoal? Então, agora prestem bastante atenção. Essa é a parte, uma das partes mais importantes da nossa aula, principalmente pensando em URBS. E aí, terminando essa parte, a gente vai fazer exercícios para testar o nosso conhecimento, tá, pessoal? Inclusive, ontem eu terminei a prova diagnóstico de vocês, que a gente vai trabalhar, né? Então, só para avisá-los que agora a orientação, o nosso objetivo a partir de agora é testar bastante vocês, né? Testar bastante o conhecimento. Então, essas provas diagnósticos vão servir para isso e durante a aula, né, enquanto vocês não fazem essa prova diagnóstico, eu vou trazer questões para a gente exercitar mais, né? Até para a gente não correr tanto com a matéria. Bom, então, ó, aqui essa imagem, pessoal, ela representa mais ou menos para vocês como é que nós temos os limites das placas tectônicas, tá? Ó, deixa eu circular aqui. Vou pegar uma cor que apareça bem. Acho que o rosa vai aparecer bem. Ó,
aqui está acontecendo a subducção que eu falei para vocês, ó. A colisão de duas placas, né? Ó, a placa oceânica sofre a subducção, enquanto a placa continental, ó, pessoal, se dobra, né? Dobramento moderno, por exemplo. Ó, quando há separação de placas, vai ter a formação de um rift, né? A colisão de placas, aqui separação de placas, hotspot, tudo isso a gente vai entender a partir de agora, tá? Vamos dar então. Vamos começar, se eu não me engano, é pelos limites divergentes. Ó, bom, limite divergente, ou também chamado de limite construtivo, é a separação das placas tectônicas. Pessoal, esse limite a gente tem que saber, principalmente porque ele envolve a nossa placa tectônica, a placa sul-americana, tá bom? Então, esse é um limite importante para a gente entender a placa sul-americana. Então, ó, só deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que acontece o limite divergente. Tudo que está assinalado com o número 1 para vocês, pessoal, é onde acontece o limite divergente. Deixa eu ver se eu consigo assinalar aqui, ó. Aqui um limite divergente, aqui, ó, toda a extensão dessa placa aqui, ó, limite divergente. Mesma coisa aqui, ó, limite divergente, divergente. Aqui também, tá? Então, ó, toda essa região que eu estou circulando aqui para vocês, que eu pintei em rosa, aqui está acontecendo os limites divergentes de placas tectônicas, tá? E ó, um destaque, aqui no continente africano também está começando o início de um limite divergente. Então, toda essa região pintada em rosa para vocês, que está destacada nesse mapa como limite de número 1, limite divergente. Agora vamos ver as consequências do limite divergente para nós. Vou pegar um negócio aqui. Vou apagar aqui. Beleza, vamos lá então. Ó, limite divergente, tá, pessoal? Nós temos dois tipos de limites divergentes, dá para se dizer. Um que acontece no fundo do oceano e outro que acontece no continente. Mas só que é importante destacar aqui, ó, pessoal. Quando nós temos o limite divergente, geralmente ele começa dentro de um oceano, tá? Então imagina o seguinte, ó. Essa imagem aqui, desculpa, em cima de um continente, eu inverti. Ele começa em cima de um continente, tá? Ó, faz de conta que isso aqui, pessoal, é a Pangeia, tá? Aqui nós temos do lado esquerdo de vocês a América. E aqui no lado direito de vocês nós temos o continente africano. A África, tá? Então, olha só. A gente sabe que um dia esses dois continentes estiveram juntos, formando um continente só. Quando a gente começou a se separar, pessoal, foi justamente pelo início de uma placa divergente, ou de uma divergência entre placas. Então, o primeiro ato a acontecer quando começa duas placas tectônicas a se separar é formar isso que está aí escrito para vocês, o chamado Rift Valley. Então, a formação de um Rift Valley. Depois que forma um Rift Valley, a gente vai ter a formação de um oceano, tá? E aí, dentro desse oceano, a gente vai ter uma dorsal. Uma dorsal, pessoal, é uma cordilheira no fundo do oceano, tá? Então, olha só. Aqui continua sendo a América. Deixa eu puxar uma setinha aqui para vocês. Ó, a América continua sendo aqui e o continente africano continua sendo aqui. E aqui o Oceano Atlântico, né? Então, há 250 milhões de anos atrás, lá em cima, quando a América e a África estavam juntos, com o passar do tempo, a gente teve a formação de um rift, depois de um oceano e da dorsal. Então, essa é a sequência que acontece os eventos aqui para a gente entender o fundo do oceano, tá? Beleza. Então, deixa eu tentar mais ou menos explicar para vocês como é que funciona esse rolê todo aqui. Espera aí. Ó, então, hoje, vamos começar aqui por baixo. Hoje, nós temos o início de uma divergência, tá, pessoal? Esse início dessa divergência está acontecendo bem aqui, ó, no continente africano, bem nessa região onde está meu mouse passando agora, tá? Aqui nessa região, está começando
a surgir duas placas, na verdade, uma nova placa tectônica, né? Ali está se dividindo, está começando um limite divergente. Então, quando começa dentro do continente, pessoal, a gente vai ter a formação de um rift, tá? Então, ó, no leste da África, um estágio inicial de rifteamento criou vales paralelos em uma zona com vulcão e terremotos. Um Rift Valley, então, é o início de uma divergência entre placas tectônicas. E eu tenho fotos aqui para vocês. Ó, isso aqui é o Rift Valley, pessoal. Isso aqui está começando a divergência entre as placas. Olha só o lado aqui, ó. Tem uns terraços bem parecido com esse desenho aqui, ó. Se tu vê, tem uns terracinhos, né? Parece uma escada aqui nesse desenho, ó. Parece uma escadinha aqui. Aqui a gente consegue perceber que essa escadinha, ela quase que existe, né? Olha aqui, pessoal. Lá o continente africano, o chifre da África, está se partindo ao meio por causa de um início, né, de um rifteamento, uma divisão, né, de placas tectônicas, uma separação de placas. Vocês não acham isso espetacular? Eu acho isso sensacional, pessoal. A crosta está se rompendo agora, né? Obviamente, nós não vamos ver o início de um novo continente nem o início de um oceano, a não ser que aconteça de uma forma muito rápida isso, mas não é comum. Isso demora milhares a milhões de anos para acontecer, tá? Então, vai demorar para isso aqui, de fato, se suceder. Beleza. Então, ó, pessoal, quando é no continente, formação de um rift, né? E aqui, ó, temos um exemplo de um rift, ó, nesse desenho. Aqui tem um rift, pessoal, e pode ter extravasamento de magma, né? Pode formar um basalto aqui, que foi o que aconteceu com a Serra Gaúcha, né? A Serra Gaúcha, ela se formou através de um rifteamento entre África e América. Beleza, então. Bom, então isso aqui é quando acontece dentro do continente. Mas a maior parte dos limites divergentes, pessoal, estão no fundo do oceano, tá? E aí, no fundo do oceano, a gente tem a criação de uma dorsal. Uma dorsal ou uma cordilheira, né? É literalmente, né, montanhas que estão no fundo do mar, que estão no fundo do oceano, tá? Nós temos, então, a dorsal, a principal para a gente saber, a dorsal mesoatlântica, certo? Ela foi descoberta, né? O fundo do oceano, a gente mais ou menos sabe como é que ele é. A gente começou a descobrir um pouco sobre ele durante a Segunda Guerra Mundial para frente, né? E aí a gente descobriu que no fundo do Oceano Atlântico existe uma dorsal. No fundo do Oceano Atlântico existe uma cordilheira, pessoal, tá? E essa cordilheira é mesoatlântica. Ó, o fundo do Oceano Atlântico, todo ele é assim. Bem no centro dele tem essa cordilheira. Essa imagem, ela representa bem aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar para vocês. Ó, a nossa placa sul-americana aqui, ó, tá indo para oeste, né? E a placa africana tá indo para leste. Então, em toda essa região aí, tudo isso daqui, ó, pessoal, é o limite divergente, né? E tudo isso daqui é o Rift Valley, certo? Então, o Rift Valley, desculpa, é a dorsal mesoatlântica, inverti o nome. É a dorsal mesoatlântica. Ó, parece literalmente a espinha dorsal, né, pessoal, que a gente tem aqui nas costas. Então, ela recebe esse nome por conta disso. Então, a dorsal, pessoal, é essa mini cordilheira que existe no fundo do oceano, tá? Então, ela corta o Oceano Atlântico de sul a norte, tá? E a formação dela está associada com a fragmentação da Pangeia. Inclusive, o Enem já cobrou isso de vocês, mostrando o esquema da Pangeia e perguntando quando que a dorsal mesoatlântica começou a se formar. Algo como isso, né? Pessoal, a dorsal mesoatlântica, ela tem altitudes médias de 4.000 metros, tá? Só que o Oceano Atlântico, ele tem uma profundidade de 6.000 metros. Então, ainda falta aí uns 2.000 metros para essa cordilheira aparecer, né? Para ela sair de dentro do oceano, tá? Então, as altitudes médias e a profundidade média do oceano. E, ó, vale a pena destacar, pessoal, a Islândia. A Islândia está aqui, até vou mudar a cor, vou pintar de vermelho aqui, ó. A Islândia, pessoal, aqui onde eu estou colocando esse pontinho vermelho, ó, a Islândia, ela
faz parte da dorsal, tá? Ela é uma ilha que foi soerguida e faz parte dessa dorsal mesoatlântica. E aí é muito comum, né, eles utilizarem a energia geotérmica, que é o tipo de energia que aproveita o calor interno do planeta Terra para gerar energia elétrica. Por que eles fazem isso? Porque eles estão pertinho do magma. Então é mais fácil para eles utilizarem esse tipo de fonte de energia, né, pessoal? Então, a Islândia aí é um exemplo para nós dessa dorsal que foi soltada para fora, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês. Ó, trouxe imagens da Islândia para a gente dar uma analisada. Aqui, ó. Primeira imagem, ó, pessoal. Isso aqui é de um dos lagos que existem lá na Islândia, tá? Um dos lagos da Islândia, nós temos aqui o cara mergulhando. Poderia muito bem ser o professor Paulinho, né, pessoal? Adora mergulhar. Até acho que eu vou perguntar para ele se ele já mergulhou aí por esses lugares. Não sei se ele já... Bom, né? Não sei. Vou perguntar para ele qualquer dia desse. Aqui o cara tá mergulhando, pessoal, e o cara tá tendo o prazer de estar entre duas placas tectônicas. Poderia ser, né? Só acho que esse cara tá meio grande demais para ser o Paulinho, né? Bom, mas esse cara tá tendo o prazer, pessoal, de estar no meio de duas placas tectônicas, né? Eu acho isso sensacional, a grandeza desse fenômeno, né? Esse cara, pessoal, ele tá aqui, ó, a direita dele deve ser a placa norte-americana e a esquerda dele deve ser a placa sul-americana, desculpa, eurasiana, né? Então esse cara tá aqui no meio dessas duas placas. Aqui outra foto. Ó, só que isso aqui, pessoal, já é na parte do continente, né? Aí lembra, a Islândia é uma ilha que foi soerguida. Aquela outra imagem do cara mergulhando era de um lago na Islândia, onde o cara tá no meio de duas placas. Essa imagem aí já é na superfície. Esse cara aqui, ó, tá no meio das duas placas também. Então nós temos aqui, pessoal, a divergência de placas acontecendo, ó. Essa placa tá vindo para um lado e essa placa tá vindo para o outro. E o cara tá no meio dela aqui. Essa areia preta aqui, né, pessoal, é areia feita de basalto, né? E uma péssima notícia, os caras vão ter que aumentar essa ponte com o passar do tempo, né, pessoal? Porque ainda está se afastando, cerca de 1,5 cm, 2 centímetros por ano, né? A gente tem um afastamento dessas placas. Então, essa pontezinha aqui, ela vai ter que aumentar com o passar do tempo. Então, esse cara na Islândia está tendo este prazer, né? Não sei se vocês já leram o livro Viagem ao Centro da Terra, né? Se passa, inclusive, na Islândia, tá, pessoal? Então, a Islândia, aquela ilha que eu falei para vocês, ela tem uma falha que corta ela de norte a sul, né? Porque ela está bem no meio da divergência dessas placas tectônicas, tá bom? Então, sempre que falar em Islândia, tu tem que pensar em vulcanismo, tu tem que pensar em divergência de placas, certo, pessoal? É importante a gente fazer essa relação aí. Estou vendo se aqui, de repente, no Google Maps fica... Se a gente consegue ver mais alguma coisa interessante na Islândia aqui. Espera aí. Ah, tá. Vocês não estão vendo o Google Maps, né? Mas aqui eu estou abrindo para vocês. Ó, a Islândia é essa ilhazinha, né? Só deixa eu situar ela no mundo para vocês, ó. Europa, Estados Unidos, Canadá. A Islândia está bem aqui pertinho da Groenlândia, né? Vamos ver se a gente consegue achar a falha que faz essa parte. Isso que a gente falou. Ó, aqui tem porções da falha, dá pra gente ver um pouco, né? E aqui também, ó, riscadinho, ó, pessoal. Aqui, ó, as falhas. Muito provavelmente aquele cara tava dando um mergulho por aqui, ó, pessoal, num desses lagos. Ou aqui nesse lago, né? Não sei se alguém já foi pra Islândia. Alguém já foi pra Islândia aí? Pô, eu gostaria muito de ir, né, pessoal? Se um dia se vocês quiserem dar um presente, quiserem fazer uma vaquinha pra mim, pra ir pra Islândia, eu tô aceitando. Então, aqui a Islândia, dá pra gente dar uma olhada, tem várias falhas, né, causadas por essa divergência de placas tectônicas. Então, só para eu situar a Islândia no mundo para vocês saberem onde é que ela fica. O computador deu uma pequena loucurada aqui. Voltou. Bom,
Perfeito, tá. Deu de viajar no Google Maps. Então, limite divergente, Islândia, dorsal, mesoatlântica. Só para finalizar, de repente, aqui, ó, para ficar mais fácil da gente relacionar o nosso conhecimento, tá? A dorsal mesoatlântica, anota isso daí, de repente pode ser interessante, tá? Ela se forma através da interação de duas placas, tá? A placa, de 4 placas, na verdade. Aqui, ó. Placa norte-americana se separando, né, da placa euroasiática ou euroasiana. Certo? E mais ao sul, obviamente, né, nós temos a placa sul-americana se divergindo da placa africana. Então, pessoal, a dorsal ela acontece na divergência dessas, principalmente dessas placas aqui, certo? Toda essa região aqui para nós. Perfeito, então falei da dorsal, falei do limite divergente. Agora o próximo período que a gente vai ter, tá? Próximo período, a gente vai falar do limite convergente de placas tectônicas. Vamos começar a trabalhar essa ideia aqui. Então vamos fazer o nosso intervalinho, 15, 20 minutinhos, estamos de volta aí, certo? Para a gente dar continuidade, para a gente fechar hoje os limites de placas tectônicas, tá bom? Então vamos fazer o nosso intervalo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir aí, se tu quiser, tu pode mandar no chat aí. Quando eu voltar, a gente resolve essa dúvida, certo? Então, eu vou ali comer uma banana, né? Dar uma esquentadinha numa água. Se bem que ainda tem água do mate aqui, mas vou no banheiro ali e tal. Então, até daqui a pouco, pessoal. Intervalinho. Logo mais estamos de volta para terminar as placas tectônicas. Beijos, até mais.
Voltamos, então. Beleza, Caxambu e Tainá estão por aí. Servi meu mate aqui para a gente dar continuidade para o nosso aprendizado. Bom, então finalizamos agora a parte de divergência de placas. Agora a gente vai entrar para falar do limite convergente, né, de placas tectônicas. Então vamos dar continuidade aqui, tá? Bom, pessoal, seguinte, deixa eu apagar só aqui primeiro. Aqui, apagamos. Foi, então. Então, tudo isso a gente viu. Agora, limite, pessoal, convergente, ou também chamado de limite destrutivo, tá? Aqui se torna importante a gente lembrar aquilo que eu tinha dito no início da aula ali, sobre a relação de uma placa continental com uma placa oceânica, né? É aqui que se torna muito importante a gente saber essa relação entre elas. Então, vamos especificar essa relação aí. Bom, pessoal, o limite convergente, o limite destrutivo, a gente vai separar ele em 3, tá? Então, nós vamos separar ele em 3 tipos de limite convergentes. Eu vou circular, eu vou aqui assinalar para vocês os nomes deles. Ó, a gente tem um limite convergente que vai acontecer entre 2 placas oceânicas, tá? A gente tem um limite convergente que vai acontecer entre uma placa oceânica e uma placa continental, e o limite convergente entre 2 placas oceânicas. Entre 2 placas continentais, tá? Então, sempre lembrando, quando são placa, uma oceânica e uma continental, a oceânica sempre vai para baixo da continental nessa colisão, tá? É importante a gente lembrar da diferença de densidade entre as 2 placas. Sempre a placa mais densa, ela sofre a subducção, ela vai para baixo, enquanto a placa menos densa vai se dobrar, tá? Então vamos começar falando aqui por esse primeiro tipo de limite, que é um limite que envolve 2 placas oceânicas, tá? Ó, pessoal, se são placas que têm oceano em cima, a principal consequência que nós teremos, tá, vai ser feições, né, estruturas ligadas ao oceano, tá? Então, por exemplo, aqui para você está descrito, ó, 2 placas se colidiram. Deixa eu trocar a cor aqui e desenhar para vocês. Preto. Ó, a placa euroasiana aqui, e essa placa acabou se dobrando, tá? E a placa do Pacífico, que essa aqui acabou sofrendo a subducção. E olha só, pessoal, quando essas 2 placas aqui se encontram, elas vão formar uma fossa, toda essa região. O que é uma fossa? Isso é uma fossa abissal. São as porções mais profundas do oceano, tá, pessoal? Então, ó, vai formar as fossas abissais, as fossas oceânicas, tá? Além da formação dessas fossas, né, nós teremos também a formação, ó, de um arco de ilhas vulcânicas, como isso daqui que eu estou circulando para vocês. Então, a parte que foi soerguida, a parte que foi jogada para cima, vai formar um arco de ilhas. Principal exemplo, né, pessoal? O Japão é o principal exemplo desse arco de ilhas. Mas também temos a América Central e o próprio Sudeste Asiático, né? Então, aqui, ó, destacado para vocês o Japão, o Sudeste Asiático, limite convergente de placas entre 2 placas oceânicas, tá? E como a gente falou, ó, isso aqui é uma zona de subducção, quando uma placa é engolida pela outra, tá? Pessoal, a porção mais profunda dos oceanos está justamente nesse tipo de encontro de placas, que é lá no Japão. A Fossa das Marianas, pessoal, tem uma profundidade de 12 quilômetros, tá? A porção mais profunda dos oceanos é justamente essa Fossa das Marianas. Então, a Fossa das Marianas é a porção mais profunda que fica no Japão, certo? Limite convergente entre 2 placas oceânicas, feições de oceano, fossas e ilhas, conjunto de ilhas, arco de ilhas vulcânicas, tá? O Japão, tanto o Japão quanto a América Central e o Sudeste Asiático são regiões que estão frequentemente sendo abaladas por terremotos, né? O Haiti, por exemplo, né?
sofreu um grande terremoto em 2010, está na América Central. O Japão sofreu um grande terremoto em 2011. O Sudeste Asiático, mesma coisa. Então, são muito comuns esses eventos aí nessas regiões, tá? Beleza. Primeiro limite, então, entre duas placas oceânicas. Deixa eu apagar aqui. Então, primeiro limite entre duas placas oceânicas. Trouxe umas imagens aqui para a gente olhar. Ó, a América Central. Essa imagem aí, pessoal, ela mostra para vocês, né, como é que é o fundo do oceano na América Central. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Aqui tem uma placa... Deixa eu trocar a cor só, pegar uma cor que se destaque um pouquinho mais, vermelho. Aqui, ó, essas duas placas, aqui tem duas placas se colidindo, tá? E aí vai formar todo esse arco de ilhas aqui, né? Todas essas ilhas aqui, ó, se formaram por causa dessa colisão de placas, tá? E aqui, ó, pessoal, essa parte que está mais escura é uma fossa oceânica também, certo? Beleza, então. Então, a América Central tem a sua formação relacionada a uma colisão de placas tectônicas. Aqui, ó, o Japão e o Sudeste Asiático. Dá para a gente ver perfeitamente, ó, pessoal, o Japão numa colisão de placas. Ó, o fundo do oceano aqui é mais ou menos assim. Né? Então, o Japão, Taiwan, Filipinas, né? Aqui já chegando na parte da Oceania, também nós teremos a formação delas associadas a uma colisão de placas, tá? Beleza. Então, eu destaquei para vocês aí. Se tu quiser, de repente, destacar, peraí, deixa eu botar no mapa lá, ó. Peraí. Ó, aqui, ó, pessoal. Deixa eu circular para vocês. Ó, aqui o Japão. O Japão é o exemplo de colisão de placas aqui, né? Aqui a América Central, mesma coisa. Deixa eu pegar de novo. América Central, mesma coisa. Então, ó, é a placa do Caribe com a placa norte-americana, no caso da América Central, e aqui é são três placas, né, pessoal? Mas principalmente a placa eurasiana e a placa do Pacífico. Essa aqui, ó, que é menorzinha, é a placa das Filipinas, que também é uma placa oceânica. Mas aqui o Japão, então, está no encontro dessas três placas. A euroasiana, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico, tá? Enquanto América Central, placa do Caribe e a placa norte-americana. Então, estou destacando aí para vocês os nomes das placas que formam, né, essas estruturas de relevo. Beleza. Agora, próximo tipo de limite de placas. Vamos lá. Aqui, ó. Placa oceânica com placa continental. Ó, pessoal. Principal exemplo está aqui destacado para vocês, ó. É aqui no oeste da América. Deixa eu pegar um negócio para escrever. Aqui, ó, pessoal. Oeste da América. A Cordilheira dos Andes, ó, pessoal, ela acontece em toda essa região que eu estou pintando de vermelho para vocês. Todo o oeste da América, tá? Então, a Cordilheira dos Andes. Sempre se lembrando, ó, uma placa sofrendo subducção e a outra placa que foi dobrada, né, formando uma cordilheira de montanhas, certo? Vai formar também, ó, uma fossa oceânica. Te lembra? Se tem uma placa oceânica e uma placa continental, então vai ter formação de estruturas tanto do continente quanto do oceano. Então, quando eu falo de formação do oceano, é a formação de fossas. Quando eu falo da formação no continente, é a formação de cordilheiras de montanhas. E aí a principal delas é a Cordilheira dos Andes, que está aqui descrita para vocês, tá? Aqui está o nome das placas. Infelizmente eu risquei em cima, mas é placa de Nazca com placa sul-americana. Então, a Cordilheira dos Andes surge da interação dessas duas placas, tá? Vou botar aqui para vocês. Placa de Nazca colidindo com a placa sul-americana. Então, a placa de Nazca é a placa oceânica, né, que sofre a subducção, e a placa sul-americana é a continental, que está se dobrando aqui, tá? Pessoal, não é à toa que é muito comum acontecer vulcanismo e terremoto aí no oeste da América, né? Inclusive, um dos terremotos mais violentos da história aconteceu aí, foi um terremoto no Chile, que chegou a 9,6 na escala Richter. Então, esse até hoje foi o terremoto
mais intenso que foi registrado, né, na história do planeta Terra, aí no Chile. Beleza, então, tá? E, ó, último tipo de limite convergente. Vou circular aqui para vocês. Limite entre uma placa continental com outra placa continental. Percebam, ó, pessoal, aqui, ó, tá o desenho representando para vocês. Quando a gente tem a interação de duas placas que são continentais, pessoal, as duas vão se dobrar um pouco, tá? Não existe uma subducção aqui. Existe o que nós chamamos de obducção, tá? Nenhuma placa é engolida pela outra. E aí, a principal forma de relevo associada aqui, ó, é a Cordilheira do Himalaia, que ocupa essa região que eu acabei de pintar em vermelho ali, onde o meu mouse está em cima, tá? Então, ó, pessoal, a Cordilheira do Himalaia, né, é a interação, é o resultado da interação entre duas placas continentais. Te lembra, se é continental, não vai ter formação de oceano, não vai ter ilha, não vai ter fossa. Vai ter só formações no continente, que é a Cordilheira de Montanhas e o Planalto do Tibete, aqui no caso, né, que fica para o lado da China, o Planalto do Tibete aqui ao norte. Então, ó, pessoal, placa indo-australiana e a placa euroasiana ou euroasiática se colidindo vai formar a Cordilheira do Himalaia, tá? Pessoal, aqui nessa região é mais comum acontecer terremoto do que vulcanismo. Aqui a gente até tem vulcões, mas a maior parte dos vulcões são vulcões que já estão extintos, que já estão adormecidos, tá? Mas terremotos são muito frequentes aqui. Um dos últimos terremotos mais intensos que aconteceu foi justamente aqui, um terremoto no Nepal, né? O Nepal é um país que está bem no meio, né, dessa colisão das placas tectônicas. Aqui ao sul a gente tem a Índia e ao norte a gente tem a China e o Nepal bem no meio do caminho aqui entre os dois, tá? Então, colisão de duas placas continentais. Beleza. Então, vamos apagar aqui e vamos olhar os exemplos que eu trouxe aqui, as imagens que eu trouxe para a gente analisar. Acho que eu apaguei tudo. Vamos lá, então. Ó, Cordilheira dos Andes é um exemplo, né? Aqui à esquerda de vocês a gente tem a placa de Nazca colidindo com a placa sul-americana. E ó, toda essa região que está mais escura nessa imagem aqui, ó, forma uma fossa oceânica, né? Fossa aqui. E a cordilheira aqui, logo ao lado da fossa. Então a gente tem uma região de alta profundidade e uma região de uma alta altitude, uma do lado da outra, tá, pessoal? Então, a Cordilheira dos Andes aqui é um exemplo, tá? Até, acho que eu não trouxe uma foto para vocês verem, mas eu vou procurar aqui na internet para mostrar para vocês. Um dos lugares mais legais de notar essa relação aí, até vou pegar aqui, vou escrever para vocês, ó. Lima, Peru. Olha só, pessoal. Deixa eu ver uma foto legal aqui para pegar. Acho que essa foto tá boa. Olha só essa imagem que eu abri para vocês. Isso aqui é Lima, no Peru, tá? O Peru ele está bem no meio dessa colisão dessas placas. Olha só, uma região alta, o dobramento que aconteceu aqui à direita de vocês, e à esquerda, mais para cá tá a fossa. Se tu entrar aqui no Oceano Pacífico, tá? Tu vai logo quase de cara, tu vai achar uma alta profundidade. Então aqui é Lima, no Peru. Inclusive, pessoal, dica, quando essa pandemia toda acabar, né, e a gente puder viajar de novo, não sei se alguém já foi para o Peru, mas é um ótimo lugar para visitar, pessoal. É muito lindo, tem muita coisa bonita para conhecer no Peru. Lima, no Peru, em si, já é uma cidade muito linda, e ainda no Peru ainda tem Cusco, onde a gente vai encontrar Machu Picchu e tal. Então, o Peru é um país bastante interessante de se visitar e não é muito caro. Pelo menos não era muito caro, não sei como é que vão ficar os preços pós-pandemia, né? Mas Lima, no Peru, pessoal, é um lugar que, principalmente para tu comer, né, e para tu te hospedar é bastante barato. Vale a pena um dia tu conhecer esse lugar. Eu acho muito bonito. Para mim é uma das cidades mais bonitas. Olha só que legal essa foto. Né? Um paredão na frente do mar. Né? Aqui tem essa foto. Aqui também. Ó. Que saudades de viajar. Ah, que saudades de viajar. Meu Deus. Nem que fosse, pessoal, aqui para Floripa,
Para Tramandaí, né, pessoal, qualquer um desses lugares já seria interessante viajar. Então, Lima, no Peru, um exemplo. Ah, inclusive, não sei se alguma dessas imagens vai aparecer aqui, ó. Peraí. É muito comum lá em Lima eles terem zonas de escape para quando acontecem terremotos e possibilidades de tsunami. Não, acho que não aparece nenhuma aqui, nenhuma dessas imagens vai aparecer. Deixa eu procurar. Zona de escape. Só as chamadas zonas seguras, né? Acho que não. Bom, tá, deixa para lá, senão eu vou começar a me alongar demais aqui. Beleza, deixa assim. Bom, então, Peru, Lima no Peru tá bem nesse encontro dessas placas, tá? Ó, placa oceânica e placa continental, certo? Aqui é uma placa continental colidindo com outra placa continental, aqui e aqui. Ó, a China ao norte, a Índia ao sul e toda essa região aqui, ó, nós teremos a Cordilheira do Himalaia, tá? Aqui nessa região, Cordilheira do Himalaia, bem onde está o Nepal, ó, pessoal. A gente até falou sobre o clima de monções aqui, né? Te lembra que a cordilheira ela é importante para auxiliar nesses climas de monções, né? Ela é uma barreira que impede a chegada de umidade nessa região da China aqui, ó. Tanto que a gente vê pela essa imagem de satélite que é uma região um pouco mais árida, um pouco mais seca, né? Já o lado sul aqui, ó, tem mais verde porque tem bastante umidade, tá? Então, aqui a Cordilheira do Himalaia, aonde está o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest. Certo? Então, limites convergentes são esses daí, tá? Para finalizar, pessoal, nós teremos agora o limite transcorrente. O limite transcorrente é o principal limite que acontece no, ou melhor, ele acontece principalmente no oeste dos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, no oeste dos EUA. No chamado, ou no estado principal, né, que é a Califórnia, tá? Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Pessoal, esse limite transcorrente, esse limite transformante, ó, percebam, as placas tectônicas estão deslizando uma na outra. Elas não estão nem colidindo e nem se afastando. Elas estão deslizando, fazendo exatamente esse movimento entre uma e outra placa. Deixa eu tentar assinalar aqui para vocês de repente. Ó. Então, faz de conta que essa placa está vindo nessa direção e essa placa está vindo nessa outra direção. E aí elas vão formar, né, a principal forma realizada por elas é a falha de San Andreas, né? Uma falha transformante, a falha de San Andreas. Então, o limite é transcorrente e ele transforma a crosta. E a principal consequência dele é a falha de San Andreas. É muito comum ter terremoto nessa região, né, pessoal? Aqui, ó, na Califórnia, a falha de San Andreas. Não sei se alguém já foi para esse lugar, né? Dizem que é muito massa. Eu nunca fui, gostaria de ir um dia também. Que lugar que a gente não gostaria de ir, né? Mas tem um jeito de tu conhecer esse lugar que é jogando GTA San Andreas, né? No GTA San Andreas, que se passa numa cidade fictícia que é a cidade de Los Santos, né? Mas que na verdade é Los Angeles. Dizem que, né, no jogo, tu consegue em algum lugar que tu acha essa falha de San Andreas aí, tá? Eu nunca vi de fato, mas dizem que tu consegue ver a falha de San Andreas no jogo, né? Então, essa aqui é a falha de San Andreas, uma fotinho que eu peguei, certo? Então, no oeste dos Estados Unidos, a falha de San Andreas, limite transcorrente. Eu trouxe uma imagem. Ó, essa imagem dá para ver, né, a relação das duas placas. Então, uma falha se formando aí. Essa região toda muito contínua, né? E aqui, ó, pessoal, essa falha ela tem mais de 5 quilômetros, né, de extensão. Então, falha de San Andreas, certo? Ó, a falha de San Andreas ela está acontecendo bem aqui. Deixa eu voltar aqui nas imagens. Ah, agora a gente viu todos os limites, tá? Agora eu vou voltar no mapa aqui para a gente olhar esses limites todos aqui que a gente acabou de ver. Vou montar eles no mapa para vocês. Ó, em verde. Vou pegar a primeira cor, verde.
Um verde aí. Aqui em verde, pessoal, limite transformante. Aí. Vou escrever para vocês. Limite transformante. Certo? Aqui em verde, limite transformante. Aqui que eu vou marcar em vermelho para vocês, ó. De repente, deixa eu pegar aqui. Ó. Ah, ficou em verde. Desculpa, é em vermelho. Vermelho. Aqui, limite convergente. Limite convergente. Só que aqui é o limite convergente de uma placa oceânica com uma placa continental. PO e PC, placa oceânica e placa continental. Aqui, tá? Ó, importante destacar, esse limite também se estende aqui para os Estados Unidos e ajuda a formar as montanhas rochosas, tá? Beleza. Mais limites divergentes, ó, pessoal. Aqui, ó, no sul da Europa, desculpa, convergente, no sul da Europa com o norte da África, colisão de placas. Aqui, ó, Cordilheira do Himalaia, aqui, ó, o Japão, aqui, ó, a região do Sudeste Asiático, então toda essa região limite convergente, tá? E o que eu vou pintar em azul é o limite divergente. Aqui tem o limite divergente, né? A gente tinha pintado antes ali, limite divergente. Limite divergente, 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 pan. E aqui também está o início de limite divergente. Por aí vai, tá? Deixa eu puxar uma setinha azul aqui. Opa. Setinha. Limite divergente. Certo? Então, pessoal, destaquei as principais regiões aí para vocês, aonde nós temos os limites de placas tectônicas, né? Como eu disse, aqui Himalaia, aqui Japão são dois exemplos de limite convergentes, mas o tipo de placas é o que está mudando, tá? Beleza, então. Assim a gente termina os limites de placas, mas ainda falta uma coisinha para a gente ver a respeito de terremoto de vulcanismo, que eu vou ver com vocês agora, tá? Depois, de repente, seria interessante no livro de vocês, né, vocês destacarem esses principais limites para ficar mais visual para vocês, tá, pessoal? Aqui, ó. Os vulcões e os terremotos que a gente viu lá no início da aula, que tem a escala de Richter para medir os terremotos, a escala de Mercalli também para medir os terremotos, né? Eles acontecem principalmente no chamado Círculo do Fogo do Pacífico, tá, pessoal? Que pega todo o oeste da América e todo o leste da Ásia e da Oceania, né? Por exemplo, Nova Zelândia, né? Esse ano, um vulcão entrou em erupção na Nova Zelândia, o vulcão Krakatoa. Não sei se vocês ouviram falar dessas notícias. E a URGS, ela geralmente gosta de fazer um tipo de questão que é o seguinte: ela pega uma notícia de algum acontecimento desse ano e cobra um conteúdo em cima disso. Então, eles podem pegar muito bem uma notícia sobre o vulcão do Krakatoa e perguntar onde é que ele está, ou, enfim, por que ele estaria, ou por que acontece vulcanismo naquele lugar, tá? Então, ele está no Círculo do Fogo do Pacífico. Nós temos mais de 80% dos terremotos ativos acontecendo, desculpa, dos vulcões ativos acontecendo nessa região pintada em vermelha para vocês. Certo, pessoal? Beleza, então, vulcões e terremotos. Mas, importante, nós temos um tipo de vulcanismo que acontece, que está associado, né? Ou melhor, que não está associado a limite de placas. Nós temos um tipo de vulcanismo que acontece no centro de uma placa tectônica. E é esse que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu até voltar no mapa aqui para vocês, ó. Para vocês olharem aqui, ó. Ó, aqui essa região está indicando para vocês vulcões, esses triângulos vermelhos, tá? Então aqui tem muito vulcanismo, tá, pessoal? Só que aqui está no meio de uma placa tectônica. Essa região não está no limite de placas. E aqui acontece um vulcanismo chamado de vulcanismo de hotspot, tá? E eu vou ver com vocês isso agora. Ali, pessoal, no Oceano Pacífico, ó,
O hotspot, ele ajudou a formar todas essas ilhas aqui que a gente está vendo, todas essas protuberâncias, tudo isso que saltou para fora. O principal exemplo de hotspot que nós temos, pessoal, é o Havaí. Tá? O Havaí é aquela ilha que é dos Estados Unidos, que está no Oceano Pacífico. O Havaí, pessoal, ela é um tipo de vulcanismo, aquelas ilhas do Havaí, são tipos de vulcanismo que acontecem que não estão associados a limite de placas. Eles estão associados a uma pluma magmática ascendente, assim que a gente chama isso. É uma corrente de convecção que está sempre batendo naquele mesmo lugar. E aí ele acaba enfraquecendo a crosta e gerando um vulcanismo, tá? Só que a gente tem que lembrar que a placa tectônica ela não está estática, ela está se movimentando. Então, olha só, imagina que o movimento da placa está indo à direita aqui. E aqui está batendo essa pluma magmática. Ela formou um vulcão. Mas a placa continua se movimentando e esse primeiro vulcão, ó, pessoal, esse primeiro vulcão veio parar aqui, tá? E aí depois, esse segundo vulcão veio parar aqui. E esse terceiro vulcão veio parar aqui, né? Enquanto o primeiro foi mais para o lado ainda e o segundo foi mais para o lado ainda, certo? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, uma sequência de vulcões sendo formadas por um hotspot, um ponto quente, né? Então, fica ali o magma agredindo a crosta e formando esses vulcões. Então, essa série de vulcões que estão agrupados um do lado do outro é por causa desse hotspot. Essa próxima imagem vai ficar um pouco mais claro da gente entender. Ó, pessoal, hoje em dia o hotspot está aqui nessa ilha, mas um dia, ó, essa ilha que está aqui, ela já esteve nesse hotspot. Então, a pluma magmática, a pluma desse manto, ela ajuda a formar esses vulcões. Então, o hotspot é um tipo de vulcanismo que acontece em locais que não estão em limites de placas. O principal exemplo é o Havaí. E ó, aqui está o registro desse hotspot e o registro do movimento da placa tectônica, certo? Então, aqui está descrito para vocês outro tipo de vulcanismo. Beleza, então, pessoal. Bom, assim nós finalizamos os limites de placas. Falamos de todos eles, tá? De tipo de vulcanismo também. E aí eu trouxe algumas questões para a gente fazer, para a gente afirmar os nossos conhecimentos, questões de URGS principalmente, tá? Então, vão lendo aí, vão fazendo junto comigo. Ó, questão de 2017. Então, esses próximos 10 minutinhos que a gente tem de aula, vamos fazer essas questões aí, tá? Ó, considere as afirmações abaixo sobre a teoria de placas tectônicas. O senhor poderia dizer a definição de hotspot de novo? Senhor não, né? Pelo amor de Deus. Vamos respeitar. Não tem nada de senhor. Tô brincando. Mas enfim, ó. O hotspot é um tipo de vulcanismo, tá? Que acontece no centro de placas tectônicas. Geralmente, o hotspot ele está associado ao oceano, tá? Porque no oceano a gente tem uma menor espessura da placa tectônica, né, da crosta terrestre. Então ali o magma consegue agredir tanto que ele forma esse tipo de vulcanismo. Então o hotspot é um vulcanismo que está no centro de placas tectônicas e ele acontece porque existe uma pluma magmática, né, em ascensão, uma pluma magmática ascendente, um magma que está sempre batendo no mesmo ponto. Então é um tipo de vulcanismo que acontece fora da zona de limite de placas tectônicas. Principal exemplo é o Havaí, tá, desse hotspot, certo? Qualquer dúvida, de novo dado, só avisar aí que a gente volta a qualquer coisa. Ó, então vamos fazer essa questão aí. É os guri. 52. Considere as afirmações abaixo sobre a teoria de placas. Ou melhor, teoria de tectônica de placas. 1. A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. E aí? Será que isso é verdade ou isso é mentira? A litosfera, crosta terrestre, está fragmentada em placas que se movimentam? E aí? Era o momento de vocês responderem.
Tá, né, pessoal? Ó, tudo isso que a gente falou é porque existe um movimento de placas tectônicas. Então, a litosfera, a crosta terrestre, ela está dividida em várias placas que estão se movimentando. Perfeito. 2. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia vem do calor interno da Terra. Perfeito, né, pessoal? A gente falou, o núcleo esquenta o manto que movimenta a crosta. Então, o movimento das placas tectônicas tem a ver com a energia interna da Terra, as correntes de convecção. Perfeito. Os limites de placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas e cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. Perfeito. Então, 1, 2 e 3, verdadeiro, letra E aqui para nós. Essa questão da URGS, pessoal, foi praticamente dada para nós, né? Questãozinha bem de boa, sem problema nenhum, uma questão bastante teórica em relação aos limites de placas, tá? Beleza. Ou melhor, em relação às placas tectônicas. Se ficou alguma dúvida na questão, vocês me avisem, tá, pessoal? Eu vou ir fazendo elas aí. Se ficar dúvida em alguma alternativa, vocês me falam que a gente volta. Bom, 58 de 2016. Ó. Júlio Verne, ao escrever Viagem ao Centro da Terra, trouxe para a ficção conhecimento científico que estava sendo desenvolvido na época. Assim, a escolha da Islândia como cenário para a sua narrativa justifica-se pelas suas características geográficas, mas também pela sua posição na crosta terrestre. Considere as afirmações sobre a Islândia e sobre as camadas da Terra. Olha essa questão. Número 1. A Islândia, localizada em área de afastamento de placas tectônicas, possui vulcões ativos e áreas geotermais e uma falha que corta o país de norte a sul. Exatamente aquelas fotos que a gente viu antes, né, pessoal? Do professor Paulinho mergulhando ali entre as duas placas, né, ou alguém parecido com Paulinho, daquele cara embaixo daquela ponte, no limite daquelas placas. Aquilo tudo ali é uma falha, né? E sim, a Islândia está no afastamento de placas, ela tem vulcões e tem áreas geotermais, tanto que eu falei da energia geotérmica, né? Então, tudo verdadeiríssimo. 2. O manto, localizado sob a crosta terrestre, é um fluido que se movimenta através das correntes convectivas, que se formam pela diferença de temperatura existente no interior do planeta Terra. Perfeito. Núcleo com 6, 7 mil graus Celsius aquece o manto que se movimenta e gera a colisão e separação de placas tectônicas. Então, 2, verdadeira. 3. O núcleo, que apresenta uma parte interna sólida e uma parte externa líquida, é a camada mais quente da Terra. Estima-se que sua temperatura pode atingir 6 mil graus Celsius. Perfeito também, tá, pessoal? Então, mais uma questão perfeita. Letra E, resposta para nós aqui, as 3 alternativas corretíssimas, tá? Então, vocês podem ver uma questãozinha mais conceitual, cobrando coisas tipo, falando da temperatura do núcleo da Terra, falando que o núcleo da Terra tem uma parte interna sólida, uma parte externa líquida, né? Então, uma questão um pouquinho mais difícil do que a outra que a gente fez antes, né? Beleza. Qualquer dúvida, vocês me avisem. Bom, vamos ver essa questão de 2012. Ó, como eu disse para vocês, pessoal, sempre que acontece um fenômeno no ano, no ano de 2011, o vulcão, não vou pronunciar esse nome para não passar vergonha, mas o vulcão entrou em erupção no Chile, né? E aí, no ano de 2011 entrou em erupção, no ano de 2012 foi cobrado na prova, né? Então, sobre esse vulcão e suas atividades recentes, são feitas as seguintes afirmações. As cinzas do vulcão, né, chegaram às cidades de Buenos Aires, Montevidéu e ao sul do Brasil, trazida pelas frentes frias, inclusive atingindo a Austrália. Verdade. Talvez isso vocês não se lembrem, né, pessoal, porque aconteceu no ano de 2011, tá? E esse fato, eu me lembro que foi bem quando eu entrei na URGS, tá? Foi logo quando eu entrei na faculdade.
Então, isso bombou nas notícias na época, né? As cinzas do vulcão, pessoal, chegaram até aqui em Porto Alegre, né? Atrapalharam voos em Buenos Aires, em Montevidéu. Então, sim, é verdade, as cinzas desse vulcão acabou se espalhando pelo planeta Terra. Inclusive, vale a pena destacar, as cinzas do vulcão, os gases emitidos pelos vulcões, pessoal, são fontes, né, de gás do efeito estufa, são fontes naturais do gás do efeito estufa. 2. Os vulcões como Tananã, situados na Cordilheira dos Andes, são constituídos de rochas cristalinas de idade pré-cambriana. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Errado. Por quê? A Cordilheira dos Andes não é da idade pré-cambriana. Tem que se lembrar aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, ela é um dobramento moderno. E o dobramento moderno tem idade do Cenozoico, certo, pessoal? Então, não é idade do pré-cambriano. Errado, então. Fala, Caxambu, manda para nós aí. Enquanto tu manda para nós, eu vou ler na terceira. Os vulcões na Terra do Fogo, que é aquele círculo do fogo, né? É exemplo do Piauí, encontra-se numa zona de atividade sísmicas. Perfeito também, né? Vulcanismo está associado a terremoto, então 1 e 3, letra D de dromedário. Eu não entendi muito bem. Para vir do Chile, não seria a massa de ar tropical continental, que é quente? Não. Se tu notar, olha só, se tu notar o Chile, ele está lá próximo à pontinha da América do Sul, né? Então não é massa tropical que chegaria ali, é frente fria mesmo. Deixa eu te mostrar no mapa aqui, ó. Vamos olhar no mapa aqui o Chile. Ó, o Chile está aqui, ó. O Chile pega essa porção aqui onde está meu mouse. Aqui está o Chile. Aqui estão os vulcões do Chile. Para ser massa tropical, ó, tinha que estar ao norte do trópico. E o trópico está passando aqui. Está ao sul do trópico. Então, o ar ele veio aqui, do Polo Sul. Então, é uma frente fria, tá? Então, ó, ao sul, frente fria. Sim, cuidado. O Chile ele é fininho, mas ele pega principalmente a parte sul. Se viesse do Peru, da Colômbia ali, tudo bem, tá? Beleza. Vamos fazer mais uma, acho que dá tempo. 11h05 já. Que é o prof. Giovanni agora, né? Bom, enquanto o prof. Giovanni não chega, eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Ó, essa questão de 2011, ela queria cobrar de vocês algo mais relacionado à localização dos limites e à localização das placas, né? Então, ó, observe abaixo, a figura abaixo que representa a disposição das placas litosféricas e assinar a alternativa correta a respeito dessa figura. Então, vou fazer isso aqui rapidinho antes do professor Giovanni chegar. A letra C indica o limite entre placas litosféricas convergentes. Letra C aqui. Putz, pô. Por enquanto, essa é a nossa resposta, né? Letra C aqui, Cordilheira dos Andes, placa sul-americana com a placa de Nazca. Por enquanto, essa aqui é a nossa resposta. B. O número 3 indica a placa litosférica determinada de Nazca. Número 3, pessoal. Não é Nazca. É a placa africana, né? C. O número 1 indica a placa litosférica denominada Pacífica. Cadê o número 1? Ó, número 1 aqui, pessoal. Placa norte-americana, não é a Pacífica. D. O número 2 indica a placa litosférica denominada americana. Cadê o número 2? Olha só, pessoal. Número 2. Euro, de Europa, asiana, da Ásia. Então, não é americana. A letra D indica o limite entre placas litosféricas divergentes. Ó, letra D, não. Letra D é o limite, se lembra? Ó, transcorrente na Califórnia, tá? Então, resposta letra A, de amor. Perfeito, pessoal? Então, 2011 pediu essa questão para nós. Acho que agora já chegou o homem, né? Ó, o homem já está aí, o seu Giovanni já está aí. Vou passar o cajado para ele, então. Vou deixar ele com vocês. Só vou apagar aqui essa ladaia toda. Tá? Vou postar agora o material para vocês antes que o meu computador dê pau. Mas aqui, ó, ficou mais uma questão de 2013 para vocês fazerem e uma de 2018 para vocês fazerem. Então, ficou mais duas questõezinhas para vocês testarem aí, tá, pessoal? Então, vou parar de compartilhar a tela aqui. Agradeço a presença de vocês.
e a paciência de vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Um bom resto de aula, melhor, uma boa semana para vocês, né? E uma boa aula aí com o professor Giovanni. Arrasa com eles aí, é os guri e as gurias. Feito, Giovanni? Boa aula aí, boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Me deem tchau. Eu sou. Valeu, Bárbara. Muito obrigado por me dar tchau. Até mais, Giovanni. Se cuidem aí. Valeu, abraço. Qualquer coisa me chamem, tá, pessoal? Abração. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos. Deixa eu estar com o microfone mudo aqui, que eu estou passando para o celular aqui.